Atenção para um dos principais casos do nosso programa de hoje. O Cidade Alerta, a partir de agora, discute um problema gravíssimo: violência física contra crianças. Por que a gente vai debater isso hoje? Porque durante o final de semana, as cenas que vocês estão vendo, acompanhando, são de um garotinho de apenas 8 anos. Vem para mim aqui, 18h41. O garotinho está em casa, junto com a mãe e com o padrasto. De acordo com as investigações, o padrasto pega um pedaço de madeira e começa a agredir esse menino. Mas as cenas, as marcas, ficam espalhadas por todo o corpo. Ó, aqui é o olhinho da criança com marca de hematoma. Nós temos a região da costela, onde ele tem aqui, ó, na parte lateral e na costela. Isso aqui é o pescoço dele, também com hematomas. Esse é o outro lado. Ele fica com marcas dos dois lados. A gente está falando assim, por exemplo, aqui do lado, essa lateral, ele fica com marca aqui, ó, desse lado. E do outro lado, você vira, ele tem marca aqui também. Os dois lados marcados por conta dessas agressões. O Rafa Sanches está junto comigo, porque agora a gente vai entrar nesse assunto para entender realmente o que aconteceu. Rafa, esse caso é descoberto depois que o pai chega para buscar o filho na casa da que seria a ex-companheira e o padrasto desse menino e encontra o filho nesse estado, nessa situação. Exatamente, Muganza, com essas marcas bastante evidentes, né? Marcas nas nádegas, marcas nas costas de arranhões, marcas no rosto, muitos ferimentos, muitas lesões no corpo dessa criança, desse menino de 8 anos, que, como você bem disse, essas marcas, né, essa situação foi descoberta quando o pai foi buscá-lo na casa da mãe. E aí ele acabou vendo essas marcas, ficou estarrecido, ficou impressionado e, claro, revoltado. E o garoto contou ao pai que teria apanhado, teria sido agredido pelo padrasto, pelo namorado da mãe dele, com um pedaço de madeira, com um pedaço de pau e com vários golpes por todo o corpo, Muganza. Esse pai do garoto, ele quer que a mãe, inclusive, seja responsabilizada. A gente vai ouvir o relato dele agora sobre o que ele viu, como ele recebeu essa situação, a revolta que ele sentiu e quais as atitudes que ele quer que sejam tomadas, né, sobre essa situação. A gente vai ouvir, portanto, o advogado do pai desse garoto. Como a família descobriu a situação da criança, do menino de 8 anos agredido, espancado covardemente pelo padrasto? Quando os bisavós foram pegar o garoto para um passeio e logo que pegaram, viram as lesões, viram os hematomas, os inchaços que tinha no corpo do menino, com 8 anos, e uma outra parente do garoto começou a fazer perguntas a ele e ele relatou, então, que havia sido espancado, que o padrasto havia batido nele com um pedaço de pau e havia machucado ele. Se a mãe será penalizada? Eu creio que sim, que deve ser penalizada. Ela sabia. Tanto é que lá no boletim de ocorrência, na delegacia, consta que ela não deixou o menino ir para a escola de medo dos funcionários constatarem as lesões e denunciassem. Bom, uma confissão de que ela viu. É um elemento que já tem passagem pela polícia, ao que me informaram oficiosamente, por tráfico de droga, por violência doméstica, mas eu aproveito essa oportunidade para alertar as mães que têm que ficar atenta. Não pode ver a violência contra o seu filho, ou mesmo um pai não pode ver a violência de uma mãe contra o filho e ficar quieto, senão é conivente, vai responder. Entendo que deva responder e irá responder. Esse é o delegado, então, que nesse momento está conversando com a gente, acompanhando as investigações, e é da família desse menino por parte do pai, não é? Dos avós ali, dos bisavós, aliás, e do pai,
que estão acompanhando esse caso depois de descobrirem as agressões. O detalhe é, nós acompanhamos esse caso e fomos apurar as investigações, inclusive conversar com a delegada que deu mais detalhes sobre esse assunto. O Rafa está junto comigo aqui. Rafa, a delegada falou o que sobre esse caso? A doutora Luana Lopes, delegada ali de Apucarana, Buganza, disse que o homem, esse padrasto, não foi preso, não ficou preso, porque não foi feito um flagrante, ele não foi pego em flagrante. E ainda adiantou sobre esse trecho que a gente ouviu do advogado, que, ao que tudo indica, sim, a mãe deve ser responsabilizada pelo caso. Vamos ouvir. O padrasto foi conduzido para a delegacia em situação de possível flagrante por lesão corporal contra o enteado dele, que é um menino de 8 anos de idade. Chegando lá na delegacia, foi constatada realmente a existência de lesões no menino, principalmente na região ali do glúteo esquerdo. Todavia, o padrasto não ficou preso em situação de flagrante porque os fatos eles ocorreram no dia 27 de julho, e não no dia 29, que foi quando efetivamente esse padrasto teria sido conduzido. O menino vai ser encaminhado para a escuta especializada, E em relação à responsabilidade da mãe, pelas lesões aí ocasionadas no filho, a gente só vai poder saber realmente qual seria a participação dela, se ela era conivente, se ela tinha conhecimento da situação, após a escuta especializada da vítima. Além disso, também, em relação ao crime, também a gente somente vai poder constatar efetivamente qual seria o crime após a escuta especializada da vítima, quando ele contar realmente o que aconteceu, qual seria a motivação das agressões que ele sofreu. E aí a gente tem que ir com muita calma na situação, até porque a gente não sabe se a mãe também estava sendo agredida. Não dá para saber, não é? Não dá para saber se a mãe é conivente com isso. A mãe pode estar sendo ameaçada também. A mãe pode estar escondendo um monte de... Ou quando foi lá para a delegacia para conversar, ela pode estar escondendo um monte de agressão pelo corpo também, quietinha ali sem falar nada, porque pode estar sendo ameaçada. Se você abrir o bico na delegacia, aí a coisa vai ficar feia para você também. É por isso que nesse momento a gente tem que ter muita cautela na investigação. O que a gente tem de fato é um homem que pega um pedaço de madeira e agride a pauladas uma criança de 8 anos. E aí é completamente inaceitável. E aí, infelizmente, nós temos uma legislação que libera depois de ser ouvido, e não tem o que o delegado fazer porque ele não estava mais no flagrante. Ele não estava mais numa situação de flagrante, então ele não fica preso, porque na minha opinião não deveria nem sair da cadeia, já ficava preso, ele espancou uma criança de 8 anos. Eu quero o boletim de ocorrência para a gente mostrar detalhes para vocês do que foi colocado no boletim de ocorrência. E é esse aqui, boletim inclusive com acompanhamento do Conselho Tutelar, e informa aqui, percebeu que o seu filho estava com diversos hematomas. Essa aqui é a fala do pai. Quando vai buscar a criança, percebe que o filho está com diversos hematomas. Relata o filho, que teria sido agredido com um pedaço de pau pelo padrasto. O conselheiro, que a gente aqui não vai expor o nome, relata que no dia, inclusive a mãe e o pai e o padrasto não encaminharam a vítima para a escola, temendo que os funcionários da escola realizassem uma denúncia de lesão corporal. Olha que gravidade. A família encaminhou por meios próprios o menor para a UPA, para atendimento médico. Isso aqui depois que foi descoberta a agressão. E aí você tem, além da lesão física, você tem aqui a criança passando também por uma questão psicológica, por uma agressão psicológica. Porque essa criança ela é proibida de ir para a escola para que não seja percebido que ela está com a lesão pelo corpo. Volta ali naquela parte do boletim para mim, por favor, só aquela partezinha final, só para a gente encerrar, que ela é uma segunda parte do boletim, que fala inclusive aqui, natureza constatada, lesão corporal, crime contra a pessoa, criança, adolescente, os crimes, aqui no boletim. E fechando o boletim, então, o nome do o conselheiro tutelar, então, que fez esse registro. A gente vai seguir acompanhando esse caso.
A qualquer momento eu posso voltar com mais informações, só que a gente não vai parar por aí. Tá certo? 18h51. Eu estou recebendo aqui no estúdio a psicóloga Lisiane Leite, que está junto comigo já. Tudo bem, doutora? Boa noite. Joia, boa noite. Obrigado por aceitar conversar com a gente aqui no nosso Cidade Alerta sobre um assunto tão delicado como esse. E por que a gente resolveu ampliar esse assunto, discutir muito mais? Além desse caso que chama a atenção, quando a gente vai buscar outros dados, a gente se depara com os números crescendo de violência dentro de casa, infelizmente, não só na nossa cidade, mas no Paraná e em todo o país, doutora. Boa noite. Boa noite, exatamente, né? Infelizmente, os dados a cada ano aumentam e esse é um caso dentre vários, né, que acontecem aí aqui em Londrina e região, né, Brasil e mundo. Sim. E são dados alarmantes, visto que a gente vem numa progressão de violência, né? Tanto a negligência, que também se caracteriza como uma violência, né? O não permitir ir para a escola, né? Porque lá, essa suspeita, né? De lá ser possível fazer ali visualizar ali alguma alteração. Então, os dados aí da violência só aumentam. Doutora, a gente percebeu que mais de 80% dos casos acontecem dentro de casa, né? No ambiente ali, infelizmente, que deveria ser um ambiente familiar, saudável, é ali que acontecem as agressões. Por que, doutora, disso? É no momento que a criança está escondida? É um momento ali que a criança está, digamos assim, fragilizada, não tem para onde correr? Por que acontece ali dentro da casa? É interessante, porque os dados constatam isso mesmo, né? A violência intrafamiliar é a violência mais presente. A casa, esse lar, deveria ser um local seguro, né? Essas pessoas, pai, mãe, padrasto, madrasta, deveriam ser as pessoas, né, de vínculo de segurança. E é justamente ali que acaba acontecendo. Os motivos são vários, né? A gente pode tanto olhar para uma história de violência, uma dificuldade de manejo de situações, de resolver problemas, uma intolerância, né, aos comportamentos de crianças e adolescentes. Então, precisamos sempre dar uma olhada e entender aquela família, mas que, de fato, ali dentro existe, né, uma desadaptatividade da maneira de se relacionar, acaba favorecendo a violência. Doutora, o que tem que ficar muito claro, e aí não tem como a gente nem discutir, entrar no mérito dessa situação, que é um espancamento evidente. Sim. Mas o que tem que ficar muito claro é até que ponto existe ali que eu posso dizer assim, uma conversa com uma criança para educar, e o ponto que passa por uma violência ali extrema. Isso precisa ter um limite e hoje já não é nem aceitado mais uma simples correção como uma palmada, hoje em dia já não é mais aceitável. Sim, a violência ela nunca é uma opção, né? Então, até chegar ali ao espancamento, possivelmente outros atos violentos acabaram acontecendo, né? O que precisamos sempre enfatizar é que a violência não resulta em resolver uma situação ou resolver um problema. Acaba resultando em outros problemas, seja para o âmbito familiar, o âmbito emocional, psíquico da vítima, né? Quanto à questão da própria sociedade. Então, essa violência, ela acaba sendo muitas vezes exacerbada por um padrão ali, possivelmente, né, de abuso de substâncias, né, é comum encontrar isso, mas também por um padrão de dificuldades mesmo, né, de se comportar e entender a relação, sendo uma via de mão dupla, né, não dá só para acontecer ali pela violência. E nós temos, por exemplo, no Paraná, um caso de lesão registrado por dia e 2 casos de maus tratos registrados por dia com crianças de 0 a 9 anos. É muito alto. Nós temos alguns dados aqui do Brasil, por exemplo, né, de 0 a 4 anos, o número em 2021 e 2022, né, de 5 a 9 anos de 2021 para 22, não é? No Brasil não temos tanto crescimento assim, mas nós temos dados que continuam muito altos. Né? A gente muitas vezes pode dizer, não tem crescimento porque nós temos uns dados absurdamente altos, né? E temos aqui casos de maus tratos que aí sim, com um crescimento grande, 10%, né, de 21 para 22, de 0 a 4 anos, e de 5 a 9 anos, quase 8% também, um crescimento muito grande, apesar de tantos dados assim. Doutora, para a gente conseguir diminuir com o programa de política pública, campanhas, orientação, educação, mas também punição, né? É importante que a gente entenda que é um comportamento aprendido
e possivelmente ele pode vir a ser apreendido novamente, né? Então, da mesma maneira que esses pais, essas pessoas, né, representativas na vida dessas crianças ou desses adolescentes aprenderam a violência como sendo a via, né, de tentar buscar ali resolver problemas, certo. A gente pode aprender por outra forma também, né? Então, eu não sei como fazer diferente, né? É importante hoje a gente ter acesso, né, à informação, a diversas plataformas que podem trazer ali novas maneiras de se relacionar, né? Desde a comunicação, desde a maneira como eu posso trabalhar e questionar algumas questões, seja com a criança, seja com o adolescente. É importante que a violência ela não esteja presente, né? Obrigado, doutora. Imagina. Doutora Elisiane Leite, junto com a gente, psicóloga, aceitou vir conversar com um assunto tão delicado como esse, mas para deixar ainda muito mais clara a situação. Doutora, obrigado, viu? Boa noite. Doutora, junto com a gente aqui para falar sobre esse caso, eu vou fazer o seguinte, a gente vai seguir acompanhando. A qualquer momento a gente pode voltar com mais informações sobre esse caso, tá certo? Quero você interagindo junto comigo, dando a sua opinião também, e a gente volta a qualquer momento a falar sobre isso, porque o caso não parou por aí. A gente vai entender daqui para frente se a delegada, daqui a pouco a delegada pode, por exemplo, se ela entender que esse agressor, esse padrasto, depois de ouvir a criança, deve ir para a cadeia, ela pode ir na justiça, ela pode tentar na justiça um pedido de prisão, que na minha opinião é o mais correto nesse momento. Não dá para simplesmente aceitar uma situação como essa e ficar esperando, né, que essa criança seja agredida mais uma vez dessa forma. 18h57, vamos para o nosso canal no YouTube? O nosso YouTube na tela para mim, que o pessoal está participando, mandando mensagem. Adriele, isso tem que repercutir sim, esse caso, né? Ajudar de alguma forma essa criança. Né? A Mari coloca, na minha opinião, agressão, espancamento nunca será solução para uma correção. E na minha opinião também, e do contrário, isso acho que piora ainda mais a situação para a criança, né?